falando exatamente nesse caso das plataformas de redes sociais, plataformas de pagamento, são empresas, né, que fazem essa mediação. Na sua opinião, elas podem decidir quem pode ou quem não pode usá-las? Ou qual conteúdo, qual conteúdo é proibido, qual conteúdo é permitido, e indo até mais um pouco, como definir a barra de corte, do tipo, até aqui tudo bem, daqui para lá não? Quem define isso? Perfeito, Leonardo. Queria ressaltar que eu estou completamente de acordo com a fala do professor Eugênio, achei pontual, né? Porque dentro do universo de direitos constitucionais que temos no nosso país, né, a empresa tem liberdade para atuar, para gerir o seu modelo de negócio como achar mais adequado. Claro, sempre respeitando os direitos constitucionais, as normas constitucionais, mas quando eu tenho um modelo de negócio, eu tenho uma estratégia, eu tenho um público-alvo, eu tenho meus termos de uso, e os termos de uso vão ser as normas para comportamentos dentro da plataforma. É importante frisar isso, porque a forma como a plataforma se mostra, como ela gere o conteúdo, vai impactar a sua imagem, né? A sua imagem com os usuários atuais, com os futuros clientes, com fornecedores. Então, tem uma liberdade de atuação aí, né? Porque ela pode entender que para a imagem dela, para a estratégia de modelo de negócio, não é interessante atuar com determinados conteúdos, ou a própria empresa pode ter uma política, um quadro ético, né, como bem exemplificou o professor Eugênio, para não trabalhar com pornografia, para não trabalhar com publicidade direcionada a crianças, por exemplo, e isso me parece algo bastante ilícito, né? Faz parte do modelo de negócio desenvolvido. E enquanto a limites, né, eu vejo limites sempre dentro da Constituição, né? Os termos de uso das empresas vão até onde a Constituição coloca direitos, coloca limites, né? Esse é um ponto muito importante. E em relação ao PayPal, né, eu não vi propriamente uma discriminação, como muito bem colocou o professor Danilo, o professor Eugênio. É uma questão do modelo, né, desenvolvido pelaquela empresa. A empresa, enfim, ela tem liberdade de atuar, liberdade para inovar, e ela tem que pensar também de forma estratégica, né? Porque há outras empresas similares que prestam serviços similares, então tem que pensar o quê? Quais são os diferenciais, qual é a política da empresa, como é que ela se destaca, como é que ela melhora a sua imagem perante o público, né? Faz parte de uma estratégia empresarial. Me parece, eu caminharia por esse sentido. Ivar, falando também, dando uma sequência, estou aprofundando o tema, mas o conceito de liberdade de expressão, né, muitas pessoas, como o cientista político Juliano Dampoli, eles falam que as pessoas falam que ele vem sendo capturado em tempos de tecnopopulismo, né, por atores que ultrapassariam os limites do debate arrazoado na esfera pública. Na sua opinião, quem espalha desinformação e quem espalha ódio, sabendo que são duas coisas diferentes, né? Em série, desinformação em série, em ódio em série, deve ser alijado desses espaços de debate público? Eu acho que isso é o que está por trás, evidentemente, né? Essa é a questão de fundo, no caso do PayPal, né? Não muita gente se lembra disso, mas há 10 anos o PayPal fez a mesma coisa com outra instituição que tinha uma mensagem política com a qual o PayPal não concordava, né? O Wikileaks também sofreu esse tipo de ação punitiva por parte do PayPal. E já foi falado aqui, como já foi lembrado aqui, no Brasil, pelo menos, não é o caso dos Estados Unidos, evidentemente, mas no direito constitucional brasileiro, a Constituição fala que tem certas coisas que o governo não pode fazer para limitar a liberdade de expressão das pessoas. Mas a Constituição também fala que essa regra vale para entes privados, ou seja, para empresas. Então, segundo a nossa Constituição, existem certas coisas que as empresas não podem fazer para censurar as pessoas. E isso vale de uma forma, obviamente, muito diferente para uma empresa que se coloca na função de editora de conteúdo, como um jornal ou uma revista, e que por se colocar nessa posição de editora de conteúdo e de quem escolhe uma mensagem, especificamente, ela responde depois pelas mensagens que escolhe. Então, é uma situação muito diferente daquela de plataformas como o PayPal, como o Facebook, que não se apresentam como editoras, que não se apresentam como uma empresa que tem uma mensagem
específica e que escolhe a sua mensagem específica, mas que se apresentam como plataformas que são neutras em relação ao que é lá disseminado. E justamente porque são neutras em relação a isso e não fazem controle editorial, é que elas também não querem responder juridicamente pelo que é dito nos seus meios, nas suas plataformas. Então, exatamente porque o PayPal não pode ser responsabilizado por alguma coisa que o Olavo de Carvalho, por exemplo, fale, graças a um financiamento que eventualmente ele recebeu via o PayPal, assim como o Facebook não pode ser responsabilizado por algo que alguma pessoa poste lá, é exatamente por isso que eles também têm que ser fiéis a esse modelo de negócios e não avocar para si uma função que é apenas do juiz e da juíza no direito brasileiro, que é determinar onde é que estão os limites da liberdade de expressão. Então, o grande problema que está nessa questão de fundo, né, todo mundo, ou quase todo mundo, acha que fake news é um problema. A questão, essa parte é consenso. A questão é, todo mundo tem divergências em relação a como combater fake news. E uma das divergências é essa. Qual o papel possível para essas empresas privadas? Eu entendo que empresas privadas como o PayPal, como o Facebook, não têm autorização da nossa Constituição para se tornarem juízas da liberdade de expressão no país. E por isso eu acho que o que foi feito pelo PayPal, se fosse submetido, né, ao judiciário aqui no país, seria considerado inconstitucional, seria considerado uma censura, uma violação da liberdade de expressão praticada por uma empresa privada de maneira desproporcional. Qual